O objetivo aqui, pessoal, a gente conseguir ser objetivo, conseguir realmente agregar valor aí para vocês. Sabe, algo que a gente fala aqui traga um insight novo para você. E, E sem deixar o enrolação, pessoal do jiu-jitsu mais próximo, né? isso, Importante isso mesmo. trazer o pessoal. Então, galera que tá aí, vai enviando aí essa live para quem você conhece, para que essa mensagem possa chegar a mais pessoas. Isso, que a gente possa conseguir divulgar o nosso trabalho, que isso é importante, né? Importante, Então, importante. vamos lá, vamos Vamos começar. embora? Bora. Vamos Faça as nessa. honras. Vejam só, vamos às devidas apresentações, galera. Tudo tranquilo? Voltamos? Vamos às devidas apresentações. Meu nome é Alexandre. Eu sou atualmente faixa marrom de jiu-jitsu. Eu pratico. Meu primeiro contato com a arte suave foi, acho que eu tinha uns 16 anos e eu já vou fazer 32 esse ano. Tem pouco tempo. Entre idas e vindas, eu já meio que me machuquei algumas vezes. E nesse meio tempo de praticar jiu-jitsu, me machucar, saber que eu preciso treinar, por conta de uma reviravolta da minha vida, eu comecei a estudar educação física, no qual eu me formei em 2017.2. Foi meio que assim que eu peguei a faixa roxa, em dezembro, não me lembro o ano, 2013 eu acho. Foi 2013, não foi que tu pegou tua roxa? Foi. Pronto. Foi 2013, na irmãos lá do Gutenberg, saudoso. Veio a roxa, foi em dezembro, em fevereiro, eu comecei a faculdade. Comecei a faculdade de Educação Física, terminei em 2017, sendo que fazia um treino esporádico ali, um treino esporádico aqui, e sempre que possível, o kimono está presente na minha vida. Eu lembro que quando eu comecei a faculdade, tu já estava fazendo, né? Já estava, acho que há um ano fazendo. Já estava há um ano. Aí, foi. Perguntava algumas coisas. E tu, cara, como é que é o teu trajeto aí, o teu caminho na arte suave? Vamos lá. Bom, para quem está aqui na live e não me conhece, meu nome é Felipe Menezes. Eu sou faixa preta de jiu-jitsu e sou fisioterapeuta. Eu acho que quando o Fred iniciou, eu estava há um ano já, eu já iniciei em 2012, né, a faculdade de fisioterapia. E já treinava Gil, eu acho que eu ainda era faixa branca. Quando eu comecei, eu acho que. Não, eu tava, acho que Era tava, azul, tava com o eu pé no acho. Era azul. azul. Tava na azul. E iniciei o estudo dentro da fisioterapia. Já vinha de algumas lesões dentro do esporte. Eu pratico. Comecei a praticar judô com 13 anos de idade. Então, desde pequeno aí, eu tô dentro da arte. Parei. Não, comecei com uns 10 anos de idade, parei com 13 e voltei com 16 a treinar jiu-jitsu e judô. Né? Cheguei à faixa roxa de jiu-jitsu, desculpa, cheguei à faixa roxa de judô, dei um time e dei continuidade ao jiu-jitsu até a faixa preta. Então, dentro desse caminho, né, estudando fisioterapia e praticando jiu-jitsu, a arte suave, pude experienciar e tanto no meu corpo quanto no dos meus colegas em competição, lesões, que eu acho que é a sombra de todo praticante de qualquer esporte, é a lesão. A lesão ela sempre vai estar presente ali. E dentro desse processo a gente vai aprendendo, né? A gente que da área da saúde, que estuda o corpo humano, estuda o movimento, vai percebendo a importância que é o movimento em si para o esporte. Não só jiu-jitsu, qualquer esporte, né, que você pratica, o exercício físico ele vai ter um impacto muito positivo, né? Tanto na minimização do risco de lesão, quanto no tratamento quando a lesão ela já está instalada. Então, dentro desse processo, eu estou formado há 5 anos
né? Estou entrando no 6º ano agora de formado. E já atendi muitos atletas, inclusive, né? Fredão aí, a gente troca Firme e muito forte. as competências, mas já atendi muitos atletas do jiu-jitsu, né? E já me atendi muitas vezes. Então, eu gosto de dizer que o conhecimento que a gente tem, Fred, é ouro. A gente tem um ouro nas É um mãos, porque conhecimento. A gente tá é, vivendo, né? Tá vivendo é, o conhecimento ali, ó. e não é só a vivência prática, mas a experiência, conhecimento teórico atrelado ao conhecimento prático que a gente veio galgando ao longo desses anos. Então, eu estou treinando jiu-jitsu há mais de 10 anos, né? Pouco E tempo, né? só um pouquinho, uma década só. A E, gente enfim, já treina. Eu não lembro se quando eu comecei a treinar, quando começou a treinar eu já era azul, ou se eu era branca ainda. Eu também não lembro quando foi que eu peguei a acho que azul. já era azul, já Mas era a azul, gente, então a gente treina junto aí desde sempre. desde sempre, desde sempre. Inclusive, é, É isso aí. estamos aí já na E caminhada. a nossa proposta para hoje, para essa live, é falar justamente sobre a importância, né, ou na verdade, os perigos de só treinar jiu-jitsu. A gente se propõe a mostrar para vocês, não só baseado em teoria, né, no conhecimento teórico, mas em conhecimento prático, que só treinar o jiu-jitsu não é suficiente. Para quê? Não para melhorar o jiu-jitsu, mas para você manter o seu maior patrimônio, que é o seu corpo físico. Para você poder estar saudável com ele, para conseguir praticar o jiu-jitsu e progredir ao longo dos treinos, né? Ter mais tempo de treino e conseguir, né, se dedicar mais à arte suave, porque quem pratica ama. Então, é mais um estilo de vida que um esporte, além de ser um esporte. Mas já a proposta da gente é justamente essa, mostrar que é possível você ter um tempo de vida útil, muito bom, dentro do jiu-jitsu, mas sendo saudável, ter um corpo físico saudável, funcional, né? O mínimo de lesão possível, e é isso aí. Legal. Então, vamos embora. Vejam Pessoal, só, Felipe, fala não, pode falar. Vá. sobre lesão e dor. Tenta falar alguma coisa aí sobre dor e Vamos lesão lá. propriamente dito pra galera. Vamos Vamos lá, lá. vamos lá. Vamos lá. Me fala o seguinte, eu estava lá treinando, meu parceiro de treino conseguiu aplicar uma americana em mim e eu estralou meu cotovelo, estou sentindo muito, doer meu ombro, eu não estou conseguindo nem mexer direito. Me fala aí alguma coisa sobre. Vamos lá, vamos lá. Pessoal, nos últimos, eu acho que 2, 3 anos, veio crescendo um forte número de pesquisas na área de neurociência, né? A ciência moderna é uma das minhas áreas de estudo hoje em dia. Então, veio mostrando muita coisa no que diz respeito ao estudo da dor e lesão. E aí existem certos conceitos que ainda não foram implantados, né, vamos dizer assim, dentro da mente do coletivo, para entender sobre o que é dor e lesão. Então, o Fred deu um exemplo aí de uma lesão que vai gerar uma dor aguda, né? O indivíduo levou uma chave americana, vai estar lá sentindo o cotovelo, vai estar sentindo o punho, não vai estar conseguindo mexer, o indivíduo ele vai estar em um processo de dor aguda. Então, quando esse processo de dor aguda, quando esse processo de lesão inicial ele é acompanhado e há um retorno estratégico do atleta ao esporte após a lesão, esse é o melhor dos cenários. Quando isso não acontece, que é na maior parte das vezes, o indivíduo ele vai, assim, o clássico, ele vai dar um time de treinar, ele vai tomar o seu anti-inflamatório, a dor vai passar, ele vai voltar a treinar. Ele não fez nenhuma reabilitação, ele não fez nada, ele não treina força, ele só treina jiu-jitsu, toma anti-inflamatório e volta pro treino. Eu acho que isso é o mais comum da gente ver ao longo desse tempo, né? E aí o que acontece? A probabilidade desse atleta ele ter uma nova lesão é muito maior, em cima da mesma lesão.
E aí, obviamente, ele vai ter outra lesão em cima dessa mesma lesão, porque essa cicatrização não aconteceu de forma ordenada. Então, o indivíduo ele acaba entrando dentro de um processo que a gente chama de dor crônica, quando ele passa a sentir dor mais de que 3 meses na mesma região. Ou seja, ele é exposto muitas vezes àquela mesma dor ou à mesma lesão na mesma região por mais de 3 meses. Então, o indivíduo ele entra no processo de dor crônica. E aí fica tudo um pouco mais difícil, né, de recuperar, de tratar. Não que não seja impossível. Mas se o indivíduo ele for tratado já no início, fica melhor. Então, é muito comum isso, né? Essa historiazinha que eu contei, né? O indivíduo ele lesiona, ele não sabe o que fazer ou não tem um acompanhamento correto e ele acaba só ficando no anti-inflamatório, a dor passa, a dor é suprimida, né? A dor como um sinal suprimido, a inflamação suprimida, ele volta a treinar, mas só que ao longo do tempo isso não é sustentável. Massa demais. Vê só, no melhor dos cenários, quando o indivíduo lá se machucou, ele foi fisioterapeuta, ele foi personal trainer lá, treinou força, fez tudo certinho. Voltou a treinar e, porventura, ele chegou naquela posição da americana. E a posição não pegou, tipo, não estralou, ele não precisou bater, mas ele sentiu alguma dor. O que seria isso? Tipo, machucou de novo? Então, é o seguinte, o que acontece é o seguinte, o indivíduo ele fez uma dor aguda inicial, por uma lesão inicial, e ele não fez o tratamento correto. Vamos dizer, aquela dor perdurou, mas ele conseguiu continuar treinando, né? Ele vai lá treinando do jeito dele, mas ele consegue. E aquela dor persiste, ou aquela lesão se repete, né? E ele continua sentindo por mais de 3 meses. Agora ele é classificado no processo de dor crônica. Agora, por mais que esse indivíduo, vamos dizer, ele teve tantas lesões, já está sentindo dor há tanto tempo, ele procurou um profissional, um médico, um fisioterapeuta, e está fazendo lá o tratamento da lesão dele. Existe um processo que existe um axioma dentro da ciência moderna que diz assim: dor não é sinônimo de lesão, mas lesão pode levar a dor. O que é isso? O indivíduo, quando sente dor por mais de 3 meses, essa dor ela passa de ser apenas no local que ele está sentindo, no punho, cotovelo, ombro, o que seja, e ela começa a ser uma dor central. Então, essa dor ela vai se enraizar dentro do sistema nervoso central, o que a gente vai chamar de sensibilização central. E às vezes o indivíduo ele continua sentindo a dor na região, por mais que ele já tratou essa dor do ponto de vista periférico da região, mas ele continua sentindo a dor. Então, a abordagem ela não é mais na região que ele sente dor, mas sim dentro do sistema nervoso central. E a gente tem abordagens, né, na fisioterapia, no tratamento da dor, vamos dizer assim, que foca no sistema nervoso central, além da periferia. Então a gente começa a olhar para apenas no local. Não esteja mais lesionado, o indivíduo continua sentindo dor. Voltamos. Então, deu uma caída aqui, ó. Foi, deu uma travada para você. Foi, deu uma travada. Turma, como é que tá agora? Melhorou o áudio, melhorou o vídeo? Melhorou o áudio, melhorou o vídeo. Fala aí como é que tá. Pra gente dar continuidade. E parou aonde? Onde foi que travou? Ou só travou pra mim? Para mim você travou. Para mim, vamos lá. Então acho que... Não, se começar a travar de novo, pessoal, vocês comentam aqui embaixo, colocam, tá travado. Porque a gente para não perder o raciocínio. É isso aí. Então, estamos ok agora. Tá ok. Hoje o som de fundo dos vizinhos atrapalha um pouquinho, mas tá vendo? O Nath falou que deu para ouvir tudo bem. Ele falou, massa. Beleza.
Então, beleza. Cara, tu lembra como foi que tu tratou a tua lesão mais séria, a que teve assim, a mais séria? Até agora. Caramba. Do jiu-jitsu, né? Do jiu-jitsu. Do jiu-jitsu. Dentro do jiu-jitsu. Cara, eu acho que uma das lesões que me afastou muito do Gil foi lesão em dedo. Dedo? É. Esse dedo aqui. Então, é muito comum lesões nas regiões das falanges, né? Dos dedos. E, assim, quando eu lesionei, eu estava no quinto período de fisioterapia. Eu não tinha tanto conhecimento, não tinha tanta base teórica, nem prática. Estava começando os estágios, enfim. Mas eu estava sempre ali, estudando no pé de um professor, perguntando. E foi um grande desafio para mim, porque eu pensei que eu não treinaria mais jiu-jitsu. Porque esse dedo aqui, ele chegou a deslocar quatro vezes. A quarta vez, ele veio parar no lado, assim, ele veio parar do lado. Então, essa falange, ela deslocou e veio parar do lado. Tive que puxar e voltar para o lugar. Só isso. Que foi simples, assim. Foi numa pegada de joelho. O cara estourou uma pegada normal, o cara esticar a perna, né? Para poder estourar a pegada do cara. Numa dessa estourada, estourou o dedo. O dedo foi-se embora. Mas não seria algo que eu precisaria ter passado. Porque eu já tinha vindo de algumas lesões no mesmo dedo. Mas por eu não ter ainda todo o conhecimento prático e teórico, eu não sabia guiar a minha lesão da forma correta. E ela se acumula, se acumula, se acumula. Às vezes uma besteira faz uma lesão mais grave porque você acumulou ao longo do tempo, na mesma região. Então, depois que eu passei por esse processo, né, que é psicológico também, né, de você achar que você fica com medo de treinar, você fica, né, com receio, porque você acha que você vai ficar sempre lesionando aquilo ali, que você nunca vai ficar bom, que não vai conseguir voltar a treinar logo na mão, que você usa pegada o tempo inteiro. Eu me aprofundei e fui aprendendo o que eu precisava para poder tanto recuperar esse dedo, quanto para continuar treinando bem, sem precisar ter novas lesões nesse dedo. Depois desse dia eu não tive mais lesões nesse dedo, porque eu fiz o processo correto, né? Mas foi difícil, foi um processo bem difícil. Agora, a coisa que me ajudou... Ele ficou novo. Uma coisa que me ajudou muito foi treino, porque eu acho que na época eu ainda não treinava mesmo treino de força, treino funcional. Eu estava começando a treinar contigo. Então eu treinava só jiu-jitsu e judô. Não fazia treino a mais. Então esse foi o grande problema. Então eu comecei a treinar, comecei a fazer muita barra, né? Eu comecei a treinar com você. Então nos treinos tinha muito peso com carga, treino de pegada, não pegada de kimono, mas pegada na barra, fazer barra mesmo. Você treina a pegada, né? De ficar se pendurado com o peso do próprio corpo. Eu acho que você mostrou um estudo para mim que analisaram atletas de combate e viram que o aumento na força de pressão palmar, que era ficar mais tempo pendurado, diminuía o risco de lesão. Você mostrou um estudo desse para mim, você falou de um estudo desse para mim. Foi. Era risco de lesão e aumento de circunferência e força, né, do antebraço também, né? Consequentemente, vai ter maior proteção, cotovelo, dedo, punho, por aí vai. Foi até em isometria esse estudo, era segurando com o kimono, mantia lá na posição e mantia. Isso mesmo. Isso aí. Foi quando eu comecei a entender, que só o jiu-jitsu não era suficiente, eu precisaria ter uma certa rotina de treino mesmo, treino de força, principalmente, né? Então, fui estudar mais, a gente foi, né, nesse processo, a gente se ajudando muito, e eu fui entendendo que o treino de força, é o que os estudos hoje em dia mostram, né? Estudos de alta qualidade, voltados para esporte, para atleta, mostrando que o treino de força, ele é um padrão ouro para minimizar o risco de lesão e para tratar também. Claro, existe toda uma forma de fazer, não é qualquer jeito. Mas o treinamento, ele é a base para qualquer esporte que você for praticar. Eu lembro que quando eu comecei a treinar, foi tudo de uma vez. Foi a parte de arte marcial. Nesse meio tempo ali de arte marcial, eu já percebi que, eu
sempre fui pequeno, eu era menor e mais fraco. De todo lugar que eu treinei, eu sempre fui o menor. Eu acho que nunca teve ninguém menor que eu. Menor e mais leve. Aí, no que foi tudo de uma vez só, a minha impressão antes era, pô, eu tenho que treinar, eu tenho que treinar força, para ter força, para ficar mais forte e ter um melhor desempenho, não apanhar tanto dentro do treino, não ser feito tanto de boneco. Aí, eu não tinha a mínima noção da questão do treino de força, padrão ouro para reabilitação e prevenção de lesão. Treinava só por esses dois objetivos iniciais, e o estético também, logicamente, mas até então era para desenvoltura dentro da atividade em si. Quando eu me machucava, embora eu notasse que o meu tempo de recuperação, que a minha tolerância a essa lesão, a lesão em si, era bem menor comparado com a galera que não treinava, porque na época a turma dizia que, pô, se tu fizer musculação, se tu levantar peso, vai atrapalhar o jiu-jitsu. Se tu levantar peso de manhã, tu vai ficar cansado para treinar o jiu-jitsu de noite. E por um determinado tempo, eu tinha isso na cabeça, diminuía até o tempo de treino, a quantidade de treinos na semana, e aumentava a quantidade de treinos de jiu-jitsu e tal. Enfim, eu percebia que rolava essa recuperação e essa tolerância, mas eu não sabia por quê. Depois que eu tive esse entendimento de que, pô, tu tá treinando força, tu vai ter uma recuperação mais rápida, tu vai ter um risco menor de se machucar. Só que quando eu me machucava, antes desses conhecimentos aí que nos ajudam até hoje, antes, quando eu me machucava, eu era um cara que tomava anti-inflamatório e parava de treinar. Eu não treinava, não fazia mais nada. Eu machucava o pé e, embora alguns professores que eu tive nesse período diziam, ó, tu machucou o pé, vai pra academia e treina braço, vai treinar abdômen, vai fazer alguma coisa. Eu meio que não. O médico sempre dizia, repousa, toma um remédio e não faz nada. Tipo, era o que eu fazia. Depois de um certo tempo, eu fui apresentado a esse conceito de, pô, tá machucado, treina que vai ser melhor e tal. Tem como tu falar alguma coisa pra galera sobre isso aí, pra tirar esse medo de que, pô, tô machucado, eu não vou pra academia, não vou treinar nem força e também não vou vestir o kimono, vou ficar paradão. Isso é importante. Há uma crença muito forte, né? A gente precisa desmistificar algumas crenças. Na verdade, ressignificar isso, né? Se eu treinar força, isso vai atrapalhar meu jiu-jitsu. Não, pelo contrário, pelo contrário. Você treinar força, não é treinar de qualquer jeito, né? Ter periodização ali, treinar bem, treinar com orientação profissional. Isso vai, na verdade, favorecer o seu corpo a conseguir desempenhar melhor o jiu-jitsu. Por quê? Quando você treina força, você está desenvolvendo tanto força pura, muscular, aumentando o volume muscular, você está aumentando a estabilidade articular, você está aumentando a estabilidade das estruturas, tendões, ligamentos, estruturas intraarticulares, e você está melhorando a sua coordenação motora, você está gerando mais estabilidade muscular, né? Melhorando a densidade muscular. Então você está melhorando a sua composição corporal. E isso vai melhorar o seu desempenho dentro do jiu-jitsu. Você vai estar cuidando do seu maior patrimônio, que é o seu corpo físico. Então, armadura, né? Você vai estar cuidando da sua armadura neuromuscular, né? Você vai estar blindando o seu corpo contra lesões. Mas vamos lá, o cara lesionou e agora ele acha que tem que estar em total repouso. Salve alguns momentos, depende da lesão, da intensidade da lesão. O cara, sei lá, fez uma fratura no antebraço, o cara não vai no outro dia fazer bíceps, nem fazer puxada. Vamos usar o bom senso também. Vou imaginar que o bom senso está no lá, vamos lá. Usar esse bom senso, mas as lesões, fora fratura ou lesões muito graves, ela na verdade é o próprio movimento e o exercício que vai recuperar você a voltar ao treino. Então, um exemplo, o cara fez lá uma lesão
Ombro, sei lá, apoiou sem querer, não está com estabilidade articular. É o cara que já vem lesionando o ombro, às vezes, antes do jiu-jitsu. Aí tá com o ombro sempre sai no jiu-jitsu. Aí o cara, por algum momento, foi botar a mão no chão para se apoiar e o ombro saiu do lugar e lesionou. Isso é bem comum, né? Então, o cara vai lá e vai ficar em repouso, porque não pode mexer, porque está sentindo dor. Quando o paciente chega para mim, eu vou analisar 3 pontos de início. Que é a intensidade, a percepção do indivíduo em relação à dor, a incapacidade que essa dor está gerando e o sofrimento. Então, são 3 pontos chaves que vai guiar todo o processo de recuperação. Então, já na primeira sessão, eu já vou colocar ele para contrair musculatura. Por quê? Quanto mais tempo aquela região que lesionou ficar em repouso, ele vai perder massa muscular, ele vai perder mobilidade articular, que são as primeiras, vamos dizer assim, os primeiros pontos que começam a criar déficit após uma lesão. Então, o cara lesionou, a primeira coisa que vai ser mais expressiva vai ser a amplitude de movimento. Então, o cara fez uma lesão no ombro, o cara já não consegue mais levantar direito o braço, ou seja, a amplitude de movimento do ombro dele já vai reduzir. E isso vai interferir no cotovelo, que vai interferir na coluna, que pode interferir na cervical. Isso pode gerar outras repercussões. Então, o primeiro ponto é começar a restaurar a amplitude de movimento. E como é que você restaura a amplitude de movimento? Com movimento. Então, dependendo da intensidade da lesão do cara, da dor, da incapacidade, a gente pode começar ali passivamente, em que eu vou movimentar para ele, mas com a perspectiva de que o mais rápido possível, ele que tem que movimentar, porque ele tem que contrair a musculatura para restaurar a função do ombro dele. A região que lesionou vai passar por um processo de cicatrização. Vamos lá, ele fez uma lesão no tendão, ou ele fez uma lesão na musculatura. Aquela região que lesionou, ela vai precisar passar por um processo de restauração, de cicatrização. Nesse meio tempo, eu não posso deixar as estruturas adjacentes ou as estruturas que estão próximas paradas. Eu tenho que contrair, nem que seja uma mínima contração, um exercício de baixa intensidade, para poder manter a função daquela estrutura bem, enquanto a estrutura que foi lesionada cicatriza. Então, bora tirar da cabeça essa ideia de que lesionou, eu tenho que entrar em repouso. Não, calma. Cada caso tem que ser avaliado de forma específica. Mas, na minha experiência, na maioria das vezes, eu lesionava o ombro num dia, no outro dia eu já estava movimentando, senão no mesmo dia. Eu lesionava a lombar, fazia meus testes para descobrir o que estava acontecendo, se precisava, né, buscava um médico, fazia um exame de imagem, caso fosse necessário. Mas até essa perspectiva está mudando. Vamos primeiro avaliar antes de gastar muito recurso com o exame de imagem. Então, vamos avaliar a função, vamos ver como é que a função está, e vamos ver como essa dor está se expressando, e essa incapacidade, e vamos começar a trabalhar em cima disso. Então, o movimento ele é a base, tanto para prevenir lesão quanto para tratar. O movimento ele é a base. Então, tira da cabeça que é 100% repouso. Não é 100% repouso. Você tem que, de forma estratégica, começar a colocar aquela estrutura, sim, em movimento. E as estruturas que estão próximas. Devidamente orientado, vale salientar isso. A gente está falando muito perfeito. Então, quando eu fui apresentado a esse conceito de movimento, trata-movimento, e o de inibição recíproca, por isso que na primeira sessão tu já fazia ativação da musculatura. Eita, agora a galera tem 2 problemas, né? Um é o que a gente tá falando e o pessoal não sabe o que é, e o outro é o que é inibição recíproca. Fala aí. Vamos lá. Esclarecer. Rapidão, só para eu falar aqui, senão eu me esqueço. Vai lá. Vamos lá. Tudo isso que eu estou falando, você que está assistindo vai compreender bem. Quando uma estrutura ela é lesionada, seja joelho, tornozelo, quadril, coluna, ombro, qual seja. Você fez uma lesão na estrutura, seja uma lesão muscular, uma lesão intraarticular. Aquela região específica, ela vai ser, vamos dizer, desativada. A musculatura daquela região, ela vai ser desativada.
quando uma estrutura do seu corpo passa por uma lesão ou uma potencial, vamos dizer assim, um potencial lesão à estrutura, porque existe aquele momento que lesiona e existe aquele mesmo mecanismo que ele não lesiona, mas ele gerou um potencial de lesão. O cérebro da gente vai entender que aquela estrutura está em perigo. E o que ele faz? Ele desativa aquela região. É como se ele desativasse a musculatura. E você começa a perder função muscular. E ao decorrer do tempo, você perde massa muscular, enfim, chega a pontos mais graves, né? Mas essa inibição recíproca que acontece da musculatura, que é um mecanismo de proteção do corpo, ela não pode, vamos dizer assim, ela é uma proteção inicial, mas a gente não pode deixar que isso ganhe força. Então é por isso que fez a lesão, vamos avaliar como é que foi essa lesão e vamos já colocar em movimento, para que a contração dessas estruturas, a contração muscular dessas estruturas ou estruturas próximas à região lesionada possa manter a função, a gente possa manter a função dessa estrutura. Porque se entrar em repouso, essa estrutura vai se enfraquecer. Já está inibido, ela vai enfraquecer. E cada vez mais repouso, mais ela enfraquece. E aí isso traz um problema. Não sei se você está conseguindo captar a ideia, mas isso traz um problema que se você já fez uma lesão, já está sem função, você entra em repouso, isso vai agravar a redução da sua amplitude de movimento, vai agravar a função da sua musculatura, da sua estabilização. Você toma anti-inflamatório, aí só a dor passa, mas a questão não é só dor, é função. Mas a dor passa e você volta a treinar, você compreendeu que deu ruim, vai dar errado, você vai lesionar de novo aquela estrutura porque você está sem estabilidade articular, sua musculatura não está funcionalmente saudável, a probabilidade de você lesionar é maior. Então, por isso Tem um exemplo. Então, só para finalizar, por isso que no processo de tratamento, né, muitas vezes a gente mesmo passou, eu já coloco em movimento já no dia seguinte, já após a lesão, né, para já não permitir com que avance essa degeneração da estrutura como um todo. Eu lembro que teve uma lesão, foi onde eu fui apresentado, de fato, eu vivi na pele, a gente aprende, né, ali vendo, ouvindo e vivenciando. Eu acho que nada melhor do que a vivência para validar o método. O que acontece? Eu machuquei o pé, o tornozelo, tu lembra o tornozelo esquerdo treinando contigo? Lembro, lá no Instituto do Movimento, lá na época do Instituto. Não. Foi na época do Instituto. A gente tava treinando, eu fui apoiar o pé pra, não sei, eu acho que eu tinha saído de uma raspagem, fui apoiar o pé pra voltar, o pé fez um entorse. Eu acho que isso foi na segunda, enfim, eu não me lembro o dia. Eu lembro que no dia anterior, já tava mexendo no pé e a gente já tava trabalhando mobilidade, depois foi a parte de estabilidade. Eu acho que com menos de uma semana a gente já tava fazendo salto, já tava fazendo pliometria. Acho que foi. Até hoje, o pé tá aí, até hoje eu salto, eu faço tudo. Pô, eu acho isso lindo. Eu acho isso lindo, Fred. Sabe por quê? Tem gente que faz um entorse de tornozelo, passa um ano, ainda está sentindo os efeitos. Tem gente que passa anos com isso. Quando a gente já tem base e evidência científica mostrando isso que eu estou dizendo, e quanto mais cedo você colocar em movimento melhor, claro, de forma orientada, estratégica, não é de qualquer jeito, mais rápida vai ser a recuperação. Então, esse exemplo que você deu é muito nítido. Para você ver, você fez um entorse no tornozelo, uma semana depois já estava saltando. Isso parece assim, coisa de louco, mas não é. Eu já passei pela mesma questão. Lesão de tornozelo é normal, chave de pé, né, que simula uma entorse de tornozelo. Então, no outro dia, você nem toca o pé no chão na hora, né? Lesionou, você não está nem conseguindo botar o pé no chão. Por quê? Está tudo desativado. Você perde força. É como se você batesse o cotovelo e seu braço ficasse mole. Mesmo mecanismo. Você faz uma lesão em tosse, ou levou uma chave de pé, aquele pé ele fica mole. Tá tudo desativado ali. Você não consegue nem botar o pé no chão que dói. Então, se estrategicamente você já foi sendo orientado a colocar o pé no chão, fazer descarga de peso, já para ativar a estabilidade articular, já para ativar a musculatura, cara, é negócio de, assim, já teve paciente que eu atendi de entorse, por exemplo,
Dá 3 dias já tá andando normal, sem mancar. Por quê? Porque foi colocado o mais cedo possível em movimento. Pois é. Para o atleta, isso é ouro. Mais rápido, voltar ao Tu esporte mais lembra, rápido. é, voltar mais rápido e conseguir praticar por mais tempo, né? Tu lembra quando tu vivenciou, né? Teve a experiência de começar a treinar força, começar a levantar peso, a fazer um trabalho mais direcionado para essa capacidade, porque até então tu só fazia o físico dos treinos, que a gente sabe como é a mesma coisa, funciona mais como um aquecimentozinho e dando porrada para cima. E aí, como é que foi? Tu percebesse que tu tava como, cara? Depois de a exposição ao treino de esforço, a levantar peso. Então, ó, naturalmente, quando você começa a treinar com carga, né? A gente começou a treinar com carga, comecei a fazer deadlift, levantamento terra, né? Comecei a agachar com carga, é, naturalmente você vai sentindo mais forte, você vai sentindo mais empoderado, você vai ganhando mais força, conseguindo subir a carga, e isso vai trazendo é, um empoderamento, porque você vai ficando mais forte, você vai se sentindo mais firme, você vai sentindo que a sua musculatura vai ficando mais firme, né? Você não é tão flácido, não é aquela musculatura flácida, você vai ficando firme, você vai ganhando tônus muscular. Então eu lembro que quando eu comecei a treinar força contigo, né, a gente começou a periodizar os treinos de força, você treinava, você me treinava e há um grupo de atletas lá no Instituto do Movimento, né? E a gente começou a treinar muita força lá, a treinar muito atividades voltadas para o jiu-jitsu. Então eu comecei a ficar mais ágil no próprio jiu-jitsu. Eu não estava treinando jiu-jitsu, eu estava treinando jiu-jitsu, mas o treino de força começou a me deixar mais ágil, começou a me deixar mais forte, começou a me deixar mais coordenado, começou a me deixar mais estável. E à medida quando eu fui entendendo outros exercícios, que é da fisioterapia preventiva, né, da fisioterapia preventiva, que tem como foco atuar antes que a lesão esteja instalada, e eu comecei a usar essas atividades também, aí foi que foi tudo melhorando. Então, eu me lesionei, comecei a me lesionar menos, primeiro. Lesão sempre teve, sempre terá, né? Acho que na vida de um Vai ter. atleta é tipo uma sombra, mas eu me recuperei, comecei a me recuperar mais rápido das lesões. Claro, depende de cada caso, depende da intensidade da lesão e da estrutura que foi lesionada. Né? Mas as lesões que eu passei, eu comecei a me recuperar mais rápido, por quê? Porque eu tinha força muscular. Então, quando eu tinha força muscular desenvolvida e eu tinha uma lesão, no dia seguinte, quando eu começava a minha ativação, o meu déficit era menor. Por quê? Porque eu tinha força. É o mesmo raciocínio, Fred, para a gente que faz a preparação para o pré-operatório. Vou dizer, de um LCA, por exemplo, uma lesão de ligamento cruzado do joelho, ou qualquer estrutura que vá passar por uma cirurgia ortopédica. Se você fizer a preparação dessa estrutura muscular, músculo-tendínea, antes do pré-operatório, antes da operação, a recuperação no pós-operatório vai ser mais rápida. Isso é o que a gente vê na prática e nos estudos científicos. Então, um exemplo diário para isso aí é, todo mundo conhece uma gestante, que já foi gestante, uma mãe, e todo mundo meio que acompanhou a gestação de alguém. E se porventura a pessoa teve pôde vivenciar a gestação de alguém que faz atividade física, fazia antes, e alguém que não fazia, tu percebe que a recuperação é totalmente diferente. Tipo, o exercício, a atividade, né, o levantar peso, o ser mais rápido, mais forte, mais eficiente a nível corpóreo ali, vai gerar esse impacto no sistema neuromuscular, vai gerar todas essas informações que não vão fazer mal para um praticante de atividade, principalmente uma atividade que envolva torções, rotações e movimentos nada convencionais do dia a dia.
Isso mesmo, isso mesmo. É isso aí. Isso mesmo. É E, isso, galera. Fred, Opa, a gente falou muito da questão do treinamento de força, né, a importância desse treinamento de força. Acredito eu que, para quem está assistindo a live aí, que está assistindo a gente desde o início, possa ter gerado aí novos insights e até ter ressignificado algumas crenças em relação à dor, lesão, treinamento. A gente não pode falar tudo, obviamente, não tem como aqui em 40 minutos a gente falar de tudo, né? A gente vai precisar de mais lives, mas a base eu acho que deu para você pegar, né? Sobre para mim, os pontos para a gente, né? Os pontos mais importantes. De que treinamento, além do tatame, é algo positivo, nem que seja o básico, nem que seja exercício com peso do próprio corpo. Isso vai ajudar o seu corpo a ficar mais forte, mais preparado para desempenhar o jiu-jitsu, reduzir probabilidade de lesão. E a questão de que lesionei, tenho que ficar em repouso. Não, esquece isso. Esquece. A partir de hoje, você não pode mais usar essa desculpa. Então, quanto mais cedo você entrar em atividade, mais rápida e segura vai ser a sua recuperação e retorno ao esporte. Eu acho que essa pode ser a mensagem que vai abraçar a nossa live. é isso aí. Galera, vê só. Se ficou não, com certeza ficou uma dúvida sobre alguma coisa que a gente falou hoje. Deixa nos comentários aí embaixo, eu vou deixar essa live salva. Manda ela aí para alguém que precisa ouvir essa mensagem. Compartilhe com 7 pessoas, essas 7 pessoas compartilham com mais 7 e assim a gente abraça aí todo mundo. Um detalhe é que tudo que a gente falou, a gente usou a temática do jiu-jitsu, porque é uma coisa que a gente já faz há muito tempo, mas não só se aplica para o jiu-jitsu. Tanto a parte de você exercita, busca um profissional, que tu vai ter um melhor entendimento sobre isso, busca a gente, né? É o mínimo. Pensa nisso. E serve também para quem não é praticante do jiu-jitsu, só pratica, de repente, crossfit, musculação, ou não pratica nada. É sempre importante praticar alguma coisa e ter um acompanhamento para isso tudo. Deixa a dúvida, manda para alguém, conversa com a gente, busca a gente lá na própria DM do Instagram, tanto eu quanto o Felipe, que a gente vai estar te ajudando aí se for se couber aí do que a gente consegue fazer, a gente vai estar te ajudando. Quer deixar algum recado aí, Felipe? Deixa aí alguma coisa pra galera? Sim, eu agradeço para quem está aí desde o começo com a gente. E para quem não está, assistindo essa live depois desse momento gravado, e tem algum amigo que pratica jiu-jitsu, ou tem algum conhecido, ou você pratica jiu-jitsu e tem colegas dentro, né, da sua academia que só vive falando de que está lesionado, manda essa live para eles. Pode ser importante para girar uma chave na cabeça desse atleta e ele começar a se cuidar melhor. Então a gente trouxe muitas informações e conceitos novos da ciência moderna para vocês. E como a gente falou, a gente tem experiência para falar, né? A gente treina jiu-jitsu há mais de 10 anos, não só treina, mas somos profissionais da área da saúde, fisioterapeuta, educador físico, somos estudantes da área de movimento. E no caso, eu sou muito focado em estudar, né, para o esporte, para o atleta, para favorecer mais a comunidade. Então é isso aí, como o Fred falou, o que a gente trouxe hoje não se aplica apenas ao jiu-jitsu. Seja você praticante de qualquer esporte ou qualquer atividade física, ou até nem praticante de atividade física, começar a entender esses conceitos pode girar algumas chaves para você e você ter alguns benefícios, né, decorrentes desse conhecimento. Só para fechar uma fala, Fred, tem um estudo que é sobre educação em dor, né? Sobre esses, eu não trouxe todos, são só alguns conceitos de educação em dor, que são conceitos com base em neurociência da dor,
estudos muito recentes sobre neurociência, mostrando que indivíduos que sofrem de alguma dor na coluna, por exemplo, lombar, apenas o fato deles serem educados e transformarem certas crenças que eles mesmos têm em relação à dor, só a base em educação em dor já reduz a percepção de intensidade da dor desse indivíduo e melhora a sua capacidade funcional. Olha que lindo. Então, só o fato de você mudar certos conceitos na mente, girar certas chaves, ressignificar certas crenças, isso já vai trazer um benefício prático na sua vida. Então, é isso aí. Olha aí que legal. Valeu, galera. Até a próxima. Galera, fiquem com Deus e até a próxima.